Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós queremos falar sobre as orientações que o apóstolo traz para os cristãos passando por grandes provações na sua época. Como cremos que a palavra de Deus é inspirada, aquelas instruções dadas há tanto tempo atrás, elas também valem para hoje, são a palavra de Deus para nós hoje. 1 de Pedro, capítulo 4, ouçamos a leitura do verso 12 até o verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus, nós já oramos, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição bíblica e, sem demora, vamos para o nosso texto. Pedro escreveu essa carta com o objetivo de confortar, fortalecer os cristãos do primeiro século que passavam por severas perseguições. A essa altura, quando Pedro escreveu essa carta, as perseguições não eram ainda tão ruins quanto haveriam de se tornar. Mas não muito tempo depois de Pedro ter escrito, a primeira grande perseguição começa por orientação do imperador Nero e o próprio Pedro vai morrer pelas mãos do imperador. Até aqui, a perseguição era mais em termos de hostilidade dos gentios em geral, dos romanos menos e dos judeus em particular. Os cristãos das províncias a quem Pedro escreve essa carta, eles experimentavam calúnias, insultos, palavras maliciosas, ameaças. Havia o risco de serem arrestados, ter os bens arrestados pela polícia local, de serem assediados pelas autoridades, sob denúncia dos vizinhos. O cristianismo era uma religião considerada como ilegal ou à margem, e os cristãos eram vistos com muita suspeita pelos pagãos, porque era uma religião monoteísta, era uma religião que negava a realidade dos deuses pagãos que infestavam aquelas regiões, e era uma religião que enfatizava que havia apenas um Senhor, que é Jesus Cristo, e eles chamavam Cristo de Kyrios, que era o título que o César usava para si, Senhor, título que os cristãos não dariam a nenhum homem, a não ser ao Senhor Jesus. E com isso eles passavam por todo tipo de sofrimento e de hostilidade. Pedro então escreve essa carta com o objetivo de orientá-los a viver de maneira digna do nome de cristão em meio a todas essas dificuldades. Notemos que essas orientações, elas são bem específicas para um tipo de sofrimento, que é sofrer pelo nome de Cristo. Embora isso seja assim, os princípios colocados aqui, eles também nos servem quando nós estamos sofrendo e que não é necessariamente por conta da nossa lealdade e compromisso com o Senhor Jesus. Quando nós sofremos debaixo de alguma doença, debaixo de alguma contrariedade, de alguma privação ou de algum desses males que nos ocorrem, males circunstanciais que nos ocorrem aqui nessa vida. Então, mesmo que não seja exatamente por conta da perseguição por amor a Jesus, os princípios que são colocados aqui, eles têm
respeitados os limites que nós veremos, eles têm aplicação para nós também. Nós não vivemos uma situação como a que está descrita aqui ainda, embora cada vez mais isso parece se avizinhar. Há uma perseguição, a gente chama de perseguição simbólica no Brasil, em contraste com a perseguição física que existe entre os cristãos em países como a Coreia do Norte, na China, os países muçulmanos, onde a perseguição é muito explícita e ela pode trazer, inclusive, prisão e morte. No Brasil, ainda não é causa de prisão e de morte nós professarmos o nome de Jesus Cristo, mas que há perseguição e que existe uma hostilidade e um desejo de nos expulsar da arena pública ou de qualquer tipo de pronunciamento, isso aí é evidente. Portanto, que o nosso Deus nos ajude, à medida que nós entramos no texto, para dele tirarmos conforto e orientação nesses momentos difíceis que sabemos que todos nós passamos. São 5 ou 6 orientações aqui do apóstolo Pedro. A primeira é que os cristãos não deveriam estranhar aquele sofrimento que vinha sobre eles. Verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Essa exortação é necessária porque é muito fácil para nós pensarmos, porque fomos justificados pela graça, amados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, que Deus vai nos dar uma espécie de imunidade aqui nesse mundo às provações que são comuns à raça humana. E essa não é a verdade. Mas muitos cristãos pensam isso. Deus me ama, eu sou especial para Ele, de fato é verdade. Então isso significa que Deus vai me livrar de doença, de dor, de perseguição, de sofrimento aqui nesse mundo. Não vai. O fato de sermos cristãos não quer dizer que nós estamos isentos de passar por grandes provações e sofrimentos de toda sorte aqui nesse mundo. Por isso que Pedro começa dizendo, não estranhe. Não ache estranho isso, não se volte para Deus e diga, Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Eu não pensei que isso poderia acontecer com um crente. Eu te sirvo há tanto tempo, sou fiel e agora estou passando por isso? Não estranhe, diz o apóstolo Pedro. Não está acontecendo, final do verso 12, nada extraordinário. Com isso ele quer dizer que as provações da vida, elas são ordinárias. Ou seja, sofrer faz parte de sermos humanos e de sermos cristãos. Faz parte da nossa realidade. E isso só vai terminar no novo céu e na nova terra. Só vai terminar quando o reino de Deus vier em plenitude. E até lá, nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de provação. Pedro se refere aqui ao sofrimento como sendo um fogo ardente que surge no meio de vocês, uma fornalha. E aqui, ao usar essa palavra, ao usar essa caracterização, o apóstolo Pedro está explicando o propósito do sofrimento. As fornalhas, elas tinham diversas finalidades, mas uma delas era fazer a purificação dos metais preciosos. O ouro, por exemplo, ele derrete numa temperatura diferente de outras impurezas que estão misturadas com o ouro bruto, quando ele é tirado da pedra ou de outro lugar. A fornalha serve para fazer essa separação. E não é a primeira vez na Bíblia que o fogo ele é usado como símbolo da provação e do propósito de Deus de separar elementos estranhos da nossa fé. Deus usa isso para purificar a nossa fé. O sofrimento tem essa peculiaridade. Ele age como um fogo ardente. Ele separa a nossa fé de ideias erradas, de conceitos errados a respeito de Deus, de forma que nós saímos purificados da provação com uma fé mais verdadeira, uma fé mais autêntica. Mas esse é o caminho ordinário de Deus. Por isso, não estranhe quando vocês estiverem sofrendo. Não estranhe, porque o que Deus está fazendo é o que Ele faz com todos os cristãos, todos os seus filhos, no Antigo Testamento e no Novo, que é purificar a fé, purificar o conhecimento dEle, separar das impurezas doutrinárias e práticas, usando para isso o fogo do sofrimento. Segunda orientação de Pedro, está aí no verso 13, e que é em contraste à primeira. Em vez de nós estranharmos,
o sofrimento que nos chega, nós deveríamos nos alegrar nos sofrimentos, uma vez que nós entendemos o que é que eles significam e por que é que eles vêm. Verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Quando nós sofremos por Cristo, nós em alguma medida participamos dos sofrimentos dele. O nosso Salvador sofreu na cruz muito mais do que nós. Antes da cruz, durante a cruz. Ele padeceu toda a sua vida, é homem de dores, e ele fez isso para nos resgatar. Quando nós sofremos por ele, ou porque somos cristãos, somos fiéis, nós como que participamos dos sofrimentos de Cristo. Não é que o nosso sofrimento seja meritório ou que tenha qualquer poder de redenção, mas é que nós nos identificamos com Cristo, nós somos discípulos do crucificado. Como é que nós, que servimos, amamos e seguimos alguém que sofreu para nos redimir, podemos imaginar que seríamos livres de sofrimento aqui nesse mundo? Nós somos discípulos do crucificado. Isso, por norma, por óbvio, já exclui a ideia de que aqui nesse mundo nós sempre seremos felizes, seremos saudáveis, seremos prósperos, conhecidos e teremos tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Por definição, está excluído, porque nós seguimos o crucificado. Ao sofrer, nós estamos participando dessa maneira. Foi assim que Deus resolveu salvar o mundo, mediante o sofrimento do seu Filho. Quando cristãos sofrem por causa de Cristo, eles participam desse sofrimento. Mas aí vem a pergunta, né? Mas o porquê alegrar-se então? Pedro começa esse versículo dizendo: alegrem-se, porque vocês são participantes do sofrimento de Cristo. A razão para a alegria vem. E ao sofrer por Cristo, eu estou seguro, eu confirmo que eu sou dele. E a segunda razão é porque se eu participo no sofrimento dele, eu também vou participar da sua glória. Que é o final aí do verso 2. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Quando ele fala da revelação da glória, significa que a glória de Cristo ela está oculta. Quem ele é? O Filho de Deus exaltado à direita do Pai, sentado no trono do universo, que tem todo o poder no céu e na terra, que guia o universo para o fim que o Pai decretou antes da fundação de todas as coisas. Esse é o glorioso Filho de Deus, o nosso Salvador, a quem seguimos. Mas isso está oculto aos olhos do mundo, isso está oculto aos nossos olhos. Nós não vemos isso, Mas ele voltará em glória, e essa glória então vai ser revelada. E quando a glória de Cristo for revelada, então nós também participaremos dessa glória. Mas para participar da glória, você tem que participar do sofrimento, porque a cruz vem antes da ressurreição. Não há glória sem cruz. Se nós hoje participamos do sofrimento, isso é sinal de que nós vamos participar também da sua glória. E esse é o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar no meio do sofrimento. Veja bem, a diferença do crente para o descrente não é que o crente não passa por sofrimento e o descrente sofre a vida toda. A gente sabe que isso não é verdade. A diferença é que nós temos uma atitude diferente para com o sofrimento. Nós entendemos o seu propósito e por isso nós nos alegramos porque Deus está realizando a sua obra, levando a cabo o seu propósito e Ele nos garantiu a participação na glória final. Por isso nós nos alegramos. Nos alegrar no sofrimento não é masoquismo, sadomasoquismo, dizendo assim, estou com câncer, graças a Deus. Não é isso não. Não é proibido a gente se entristecer, não é proibido a gente sofrer, mas no meio a gente se alegra, não é por causa do sofrimento, mas é em meio ao sofrimento. Nós nos alegramos porque nós sabemos qual a razão pela qual todas estas coisas estão nos acontecendo e nós antecipamos a revelação da glória que vem da parte de Deus. A terceira orientação está no verso 14 do apóstolo Pedro aqui, quando ele orienta aqueles cristãos a se considerarem bem-aventurados
ao serem perseguidos pelo nome de Jesus. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se vocês são injuriados, como eu disse, a essa altura a perseguição ainda não descambava necessariamente em prisão, tortura e morte, como vai acontecer poucos anos depois, quando Nero começa a grande perseguição. Mas os cristãos eram injuriados, eles eram caluniados, eles eram insultados. Os pagãos chamavam-nos de nomes feios e faziam ameaças aos cristãos. Pedro quer que eles vejam estas injúrias como sinal de que o Espírito da glória de Deus está sobre eles e que, portanto, eles são bem-aventurados, eles são felizes. O mundo injuria, mas Deus diz, vocês são, na verdade, bem-aventurados. O mundo pode amaldiçoá-los, mas Deus bendiz vocês. Deus bendiz vocês. Aqui temos uma referência ao Espírito Santo, como dizendo aqui, Pedro diz assim, vocês são felizes porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui é uma combinação de figuras do Antigo Testamento. Quando o tabernáculo estava pronto no deserto, o local da adoração de Deus, a nuvem da glória repousou sobre o tabernáculo e encheu. Quando Moisés estava recebendo os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, a nuvem da glória de Deus repousou sobre o topo do Monte Sinai, trazendo grandes manifestações do poder de Deus. Depois que Salomão construiu o templo, que era cópia do tabernáculo, a glória de Deus veio e desceu e encheu, repousou sobre aquele templo, enchendo plenamente. Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio e o termo usado lá, repousou sobre ele, repousou sobre ele. Ou seja, todas estas figuras estão combinadas aqui pelo apóstolo Pedro para dizer o seguinte: se vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, isso é uma prova de que o Espírito da glória e de Deus, o mesmo Espírito que encheu o tabernáculo, encheu o templo e que veio sobre Jesus no seu batismo, esse mesmo Espírito está sobre vocês. Está sobre vocês. E aqui você tem alguma coisa que ninguém nunca quer quando fala em avivamento. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo quer que o Espírito de Deus nos encha, mas a primeira consequência vai ser perseguição, como está dizendo aqui. Vocês são bem-aventurados se vocês estão sendo perseguidos pelo nome de Cristo, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. E indo na direção contrária, você tem também esse questionamento. Se eu não sou perseguido por amor a Cristo, se eu não sofro hostilidade, se eu me dou muito bem com o mundo presente, muito bem em todas as situações dessa sociedade, então será que o Espírito da glória de Deus está sobre mim? Porque se o Espírito da glória de Deus está sobre nós, isso vai nos destacar, nós seremos diferentes e o mundo vai perseguir aquilo que é diferente, evidentemente. Por isso, Pedro diz: vocês são bem-aventurados se vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, porque isso é um sinal de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Uma igreja que tem o Espírito da glória de Deus sobre ela vai ser uma igreja que de tal maneira vai viver o Evangelho que não deixará de despertar perseguição e sofrimento. Aqui no verso 15 até o verso 16, nós temos a quarta orientação do apóstolo Pedro, mas é mais assim, um disclaimer. Qual seria a palavra para disclaimer, hein, Tiago? É mais uma ressalva. Ele faz uma ressalva aqui de tudo que ele disse até agora, porque ele pode ser mal interpretado, né? Ele pode ser mal interpretado, Pedro. Como mal interpretado? Os cristãos poderiam imaginar, né, que qualquer tipo de sofrimento que eles estão passando é um sinal de que eles são bem-aventurados, que eles vão participar da glória de Cristo, que Deus está purificando a fé deles através da fornalha do sofrimento. E Pedro diz, não é bem assim. Tudo que eu disse até agora tem a ver com um tipo de sofrimento. Verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aqui a ressalva é essa. Pedro está dizendo, eu não estou me referindo a qualquer tipo de sofrimento. Essas bem-aventuranças que eu pronunciei, elas são específicas se vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, mas não sofra nenhum de vocês como assassino, ladrão ou malfeitor. Aqui nessas três categorias, Pedro resume o tipo de mal que alguém poderia fazer no primeiro século e que poderia ser perseguido. O assassino tinha leis no Império Romano, leis severas com relação ao assassinato, que poderia acabar em prisão e às vezes até em morte mesmo, não é? Pena de morte para os assassinos. Os ladrões também eram punidos severamente debaixo do Código Penal romano, havia leis severas contra isso. E o malfeitor já é um termo mais amplo, mas significa qualquer tipo de mal ou prejuízo feito a outro, ao erário público, ou, enfim, qualquer coisa que viesse, de fato, a se desviar das leis romanas, que eram muito rígidas em determinadas situações. O que Pedro está dizendo é, se você está sofrendo porque matou alguém, porque você roubou, ou porque você cometeu um mal feito e agora você está sofrendo as consequências disso, não é desse tipo de sofrimento que eu estou falando, não, porque você está sofrendo porque merece, você está levando a consequência das suas escolhas, do seu erro, e você está pagando por isso. Não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre isso que eu estou falando. E que é muito comum, né? Acontece bastante, de vez em quando aparece um crente lá na igreja se queixando, dizendo, pastor, eu perdi o emprego. E a gente conhece, né, a empresa onde ele era empregado, e então a gente liga lá para o dono da empresa, a gente pergunta, né, por que você foi demitido? Pastor, eu acho que é perseguição, porque o dono da empresa sabe que eu sou crente e fica me perseguindo, e eu queria que você orasse por mim, não é? Porque eles não gostam de crente lá. Aí você descobre que ele foi demitido porque era o pior funcionário da empresa. Não tinha nada a ver com a religião dele. Mas o cara chegava atrasado, não produzia, durante o tempo de serviço, passava o tempo todo nas redes sociais e tudo mais, e aí depois ele perde o emprego e vai chorar lá no gabinete pastoral, dizendo, ore por mim que eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Ou então em casa, ou em qualquer outro ambiente em que, olha, todo mundo me odeia, todo mundo me persegue porque eu sou crente, e você descobre que o cara é chato, ou ela é chata, ela fica querendo impor o cristianismo goela abaixo de todo mundo, julga, critica todo mundo, e o pessoal reage, aí diz, estou sofrendo por conta de Jesus. Tá, não, você não está sofrendo por conta de Jesus, não. Então, é preciso fazer essa distinção. O evangélico é muito vitimista, né? Ele tem esse complexo de mártir, que ele pensa que qualquer ataque ou qualquer coisa que venha contra ele de outras pessoas é porque ele é crente. Às vezes não é, não. Às vezes é porque ele é um péssimo vizinho, ou péssimo empregado, ou péssimo empregador, ou qualquer coisa dessa natureza. Aí você vai dizer assim, pastor, eu estou livre, ó. Eu não sou assassino, não sou ladrão e não sou malfeitor. Mas lê o resto do verso. Ou como quem se intromete em negócio de outro. Pense num povinho metido com os outros, é o evangélico. Evangélico tem opinião sobre tudo. Nas redes sociais, então, fica se metendo, se intrometendo, opinando, e aí a turma bate, a turma persegue, a turma vem em cima. E aí ele está dizendo, estou sofrendo por Jesus. Tá não, você está sofrendo porque é linguarudo mesmo. Você está sofrendo porque se mete nos negócios dos outros. E o pessoal fica fazendo isso. Então, não é esse tipo de sofrimento que o apóstolo Pedro está se referindo. Claro, se você está sofrendo por alguma dessas coisas, se há arrependimento verdadeiro, se há arrependimento, quebrantamento, confissão diante de Deus, Deus pode tornar esses sofrimentos em terapêuticos, curar sua alma, ajudar você, ou até redentivos, usar tudo isso para levar você mais para próximo dele. Mas não que você esteja sofrendo por amor de Cristo. Agora, verso 16. Se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que privilégio sofrer pelo nome de cristão. Que privilégio sofrer porque você é cristão. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe na escola de ser perseguido porque você é cristão.
Não se envergonhe na universidade, se você é perseguido por conta disso, e nem no seu trabalho. Não fique com vergonha, porque às vezes a gente fica, né? É um ambiente hostil, porque você é uma pessoa crente, temente a Deus, você não vai fazer determinadas coisas, não vai tomar determinadas atitudes, então existe aquela perseguição, aquela hostilidade, e às vezes a gente fica envergonhado. Não se envergonhe, isso é uma glória, você poder sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Glorifique a Deus com esse nome e dê graças pelo privilégio de sofrer pelo Senhor Jesus. A quinta orientação está aí do verso 17 a 18. É que os cristãos deveriam entender que o juízo de Deus começa com eles. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando eu vi a Minka e me enamorei perdidamente por ela, não foi verdade o contrário, levou um tempo para conquistá-la, né? Mas eu estava entrando no seminário e ela era filha do reitor do seminário, uma das filhas do reitor do seminário. E começamos a namorar, tudo. Primeiro dia de aula, o pai dela me viu passando no seminário e disse: gabinete. Já fui lá tremendo. Ele disse assim: meu filho, não estranhe que eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que os outros alunos. Eu vou ser duro com você, eu vou ser mais exigente com você, porque eu não quero que ninguém diga que eu estou privilegiando você porque você é o namorado da minha filha. E, meus irmãos, foi um fogo ardente. 4 anos, fornalha da aflição, 4 anos. 4 anos. E o pensamento do reverendo Francisco Leonardo estava correto. Ele está seguindo o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Meus irmãos, o juízo de Deus começa pela casa dele. Quando Deus manda os seus juízos, que a gente chama de males temporais aqui nesse mundo, ou males circunstanciais, é esse o sentido de juízo aqui, Deus começa com o seu povo. O crente sofre primeiro e sofre mais. Por quê? Porque quando chegar o dia do juízo, Deus não quer ser acusado pelos ímpios dizendo: ora, teus filhos são tão pecadores quanto nós somos, mas o Senhor fez essa exceção. Eles são filhos de Adão como nós somos, eles participam da mesma humanidade, mas o Senhor deu mole com eles, o Senhor passou vista grossa, passou pano por cima, e não os castigou pelos pecados que eles mereciam. Deus não vai dar essa oportunidade para que os ímpios questionem a sua justiça. Por isso, o juízo começa pela casa de Deus. Deus começa pela sua igreja. Deus começa pela sua igreja. Eu sei que depois dessa pregação pode ser que tenha gente dizendo assim: rapaz, eu estou melhor fora da igreja do que dentro dela, né? Num certo sentido, sim. Mas a Bíblia, Jesus nunca enganou seus discípulos. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A porta é estreita e o caminho é apertado. Ou o contrário, a porta é apertada e o caminho é estreito. Ele nunca prometeu nada diferente disso. No mundo tereis aflições, ele disse. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. O juízo começa na casa de Deus. E aí, Pedro faz a pergunta consoladora: se começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se Deus trata os seus filhos assim, o que ele não vai fazer no dia do juízo com os ímpios? Se o justo é salvo com dificuldade, não tem dificuldade nenhuma em Deus nos salvar, mas a dificuldade aqui é sofrimento. Se o justo é salvo através de tanto sofrimento, passando por tanto sofrimento, como Paulo disse, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, aonde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador, diante de Deus? Aqui, o juízo de Deus, e como Deus vai julgar, deveria servir de consolo para nós. Nós vamos sofrer aqui para não termos que sofrer lá. O sofrimento, todo o sofrimento que nós vamos passar é aqui nesse mundo, mas no dia do juízo e na eternidade, nenhum. O ímpio, tudo de bom que ele vai ter, vai ser aqui.
Ele não vai ter nada de bom sobre ele depois do dia do juízo, só sofrimento, só sofrimento. Pensando nisso, os cristãos deveriam consolar-se e perseverar, sabendo que a nossa recompensa não é aqui nesse mundo, mas que um mundo de glória nos espera. Por fim, sexta orientação no verso 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui Pedro está fechando as orientações em uma orientação só. Sabendo disso, de tudo isso que foi dito, por isso, o por isso aí introduz aí a conclusão, vocês que estão sofrendo segundo a vontade de Deus, com isso dizendo que a vontade de Deus algumas vezes para alguns é que sofra mesmo, que passe mesmo por sofrimento, vocês que estão sofrendo segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Alma aqui é vida, não é sua vida. Entregue sua vida, toda a sua vida, corpo, alma, coração, mente, forças, tudo entendimento, entregue ao Deus que é Criador e, portanto, poderoso para segurar as provações, mandar as provações numa medida em que você pode aguentar, e Ele é fiel à sua aliança e é fiel ao seu pacto. Depois de sofrermos por um tempo, Ele mesmo haverá de nos aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e nos preparar para o seu reino. Que Deus abençoe sua vida, que você reflita nestas coisas, tome consolo, esperança através dessas orientações e glorifique a Deus como cristão em meio a tantas dificuldades. São 35 anos de existência dessa igreja. Isso só é possível por conta da perseverança, porque sofrimentos foram muitos, dificuldades inúmeras, angústias incontáveis, mas o Evangelho é quem nos faz perseverar, permanecer, mesmo no meio de todas as dificuldades. Que Deus nos mantenha e conserve por muitos e muitos anos, servindo com devoção, fidelidade e alegria ao Deus que nos ama, apesar dos sofrimentos que Ele permite que nós tenhamos. Senhor nosso Deus, aplica a Tua palavra ao coração do Teu povo, que aqueles que estão nessa manhã tristes, abatidos, angustiados, preocupados, que possam ser consolados pela Tua palavra e por tão grandes promessas que temos aqui. Obrigado por essa querida igreja. Ó Deus, usa para a Tua glória, aqui nessa cidade e além dela. Em nome de Jesus. Amém.